contente de estar aqui, revendo tantos amigos. Que bom, muito bom, Márcio. Agradeço. E vocês também estarem me oportunizando de vir conversar com vocês. E eu escolhi um assunto que eu entendo ser um dos mais importantes dos ensinos espíritas, dos ensinos cristãos, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus Pai, né? Eu costumo, a maioria já sabe como é que eu costumo fazer, mas eu costumo seguir o que está ali e sempre vou falando um pouco a mais. E se o Márcio e o Mário não me derem umas seguradas, eu vou um tempão, né, amor? Não vamos não. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, e nós entendemos como um dos maiores mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus, ao próximo, como se fosse a ti mesmo, tá? E tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Isso é uma coisa básica da nossa vida, né? É nós fazermos o bem para receber o bem. É a gente tratar bem as pessoas para que elas nos tratem bem, elas nos respeitarem, para que a gente, né, que nós respeitemos os direitos deles, para que também os nossos sejam respeitados, né? Isso nós sabemos que está em Lucas, e é uma das formas como ele interpretou a lei de Deus. Então, amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizesse. Eis a expressão mais completa da caridade. Por quê? Vocês tomem um exemplo da vida de cada um. Não tem coisa mais gostosa do que se a gente estiver passando na rua e está num daqueles dias tristes, cheio de problema em casa, cheio de problema no serviço, quando de repente alguém passa pela gente e diz bom dia. É uma caridade que estão fazendo com a gente. Então, por que não termos como costume ter esse mesmo tipo de comportamento? Um sorriso, um bom dia, um olhar. Porque olhar, a gente sempre diz que é o espelho da alma da gente. E realmente, a gente percebe quando uma pessoa está com um olhar triste, quando está com um olhar alegre. Então, por que um olhar significativo para uma pessoa? Demonstrando até um carinho no olhar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nós viemos embora para cá, o Marco, trabalhando no banco, então ele tinha um contato maior com as pessoas. E eu dava aula. Então poucas pessoas conheciam realmente eu e o Marco, era óbvio, né? E o Marco sempre brincalhão, sempre gosta de pegar no pé dos outros, né, Ramon? E nós temos esse costume até hoje de chegar, abraçar, dar um beijo no rosto, perguntar como vai, e sempre procurando demonstrar isso, sempre que é possível, né? Com alegria. E no início as pessoas estranhavam tanto. Bem, isso há 30 anos atrás, né? Para ser mais precisa, 34 anos atrás. Não, 30. Estou perdida, né? Então, assim, e antigamente, era em qualquer lugar, as pessoas, elas eram mais reservadas, mais fechadas. Então, gente, como era difícil de a gente segurar aquelas expressões que a gente tinha de carinho. Porque tem pessoas que se sentem felizes de receber um atendimento diferenciado, mas tem pessoas que não gostam. Por quê? Porque não foram acostumados a isso. O meu pai agora está com 84 anos, ele era uma dessas pessoas, não que ele não gostasse de receber, ele não sabia demonstrar que ele estava gostando de receber aquele carinho. Ele não sabia nem dar um beijo no rosto. Os filhos que com o tempo foram ensinando isso para ele. Hoje até meus filhos, meus irmãos de 50 e poucos anos chegam, um abraço, dão um beijo, pedem a bênção. Porque com o tempo eles
ele foi se acostumando a isso. E eu fico feliz da vida de ver que a nossa juventude já está nesse caminho de demonstrar o que está sentindo através de atos pequenos. Mas eu aconselho aos jovens que não sejam espalhafatosos como eu, porque eu sou exagerada. Mas gente, não tem coisa mais gostosa do mundo do que a gente dar atenção a uma pessoa e de uma forma que mostre que aquela pessoa está sendo bem recebida dentro do coração da gente. E eu tenho certeza que para a pessoa que está fazendo aquele tipo de carinho, aquele tipo de gesto, é uma forma de engrandecer o seu espírito também. Isso realmente é caridade. Outra frase que às vezes a gente questiona quando lê, porque não entende direito, inclusive tem aquelas leis mais antigas de Moisés, que é olho por olho, dente por dente, olho por olho, aquelas coisas assim. E aí de repente a gente vê Jesus, um dos ensinamentos de Jesus, uma frase dessa: dai a César o que é de César. Na realidade, quando Jesus disse essa frase, ele estava sendo testado pelos homens poderosos da época, os religiosos. Porque o povo estava naquela época muito sufocado, muito revoltado, muito chateado, porque eram cobrados muitos impostos. Não é só nós. Eles naquela época já pagavam impostos para os romanos. E eram preços absurdos. Então foram testar Jesus para ver o que ele dizia, porque aí eles iam incitar uma revolta, alguma coisa assim, usando Jesus. E aí ele disse: dai a César o que é de César. Na análise correta, ou pelo menos que nós entendemos, é que tudo que for meu não vai ser de outra pessoa, e vice-versa. Mas, vejam a palavrinha mais, porém, dentro daquilo que é o meu limite. Eu sempre brincava com meus alunos quando eu dava aula de... agora não me lembro de... sei que era negócio de ética lá, moral, não sei o quê. Então eu sempre dizia para eles: a questão da moralidade, a questão da educação, a questão do que é meu direito, eu devo preservar. Porém, eu devo preservar o direito do que é do outro. Assim é que Jesus quis ensinar. O que é o nosso, ninguém vai pegar. E o que é do outro, está dentro dos limites dele. É como se eu tivesse um pé de laranja no meu quintal e o meu vizinho fosse lá e pulasse o muro para pegar aquelas laranjas. Ele não tem esse direito. Assim como eu também não tenho o direito de ir lá no quintal do vizinho e pegar os limões que tem lá no pé. Limões ou limões? Limões, né? Pegar que está lá no pé dando sopa e está sobrando. Não! Eu tenho meus direitos, mas o meu vizinho também tem. E assim como eu quero que sejam respeitados os meus direitos, eu devo respeitar o do meu vizinho e vice-versa. E aqui foi o que Jesus quis dizer. Tudo aquilo que é da pessoa continua com ela. Porém, nós temos que saber como cuidar desses nossos direitos. Como nós vamos saber respeitar do direito dos vizinhos? Porque se eu não souber cuidar, eu vou causar muito prejuízo, dano para o meu espírito. Ó, que condena todo prejuízo moral e material causado aos outros e violação dos seus interesses, prescrevendo todos os seus direitos. Então, claro que a gente está falando aqui mais do lado material, mas o mais importante é o bem espiritual, tá?
nós não soubermos como gerir ou como cuidar dos nossos bens espirituais, nós vamos causar muitos problemas para os nossos espíritos. Por exemplo, quando nós reencarnamos, antes de nós reencarnarmos, nós fomos lá ver o que nós íamos ser, quais seriam os nossos deveres, o que nós teríamos que cumprir aqui na Terra, o que nós iríamos fazer para fazer com que o nosso espírito evoluísse. Tá? Então, se eu não cuidar daquilo, claro que eu não sei o que eu fiz, mas eu devo estar aqui para evoluir espiritualmente. Então eu preciso cuidar da parte moral, da parte ética e da parte do respeito, para que eu não estrague com tudo aquilo que eu me propus a fazer. E isso também, gente, dentro da nossa casa. Junto com os nossos filhos, nossos maridos, esposas, nossos irmãos, nossos pais. Isso tudo entra aqui. Se nós não tivermos o comportamento adequado, o respeito, o amor, e isso a gente sempre começa dentro da nossa casa, né? Nós vamos derrubar tudo por terra, aquilo que a gente se condicionou a fazer aqui na Terra para a nossa evolução. Então, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Claro, se nós formos cuidadosos, responsáveis com a nossa vida, de todos aqueles que nos são afim, nós vamos alcançar a felicidade. Mas não adianta só ter a responsabilidade. A necessidade dessa lei do amor, que é uma das principais que existe. A lei do amor cura tudo. Né? Se a gente está deprimida, está triste, quietinha no canto, às vezes até está doente, se chega uma pessoa perto da gente, uma palavra legal, com um sorriso, não é meio caminho andado para você sair daquela tristeza? É, né? Por quê? Porque tem um amor. Claro, gente, que a condição essencial é que isso seja feito sem querer que haja um pagamento para isso. Tá. Ai, eu vou dar atenção. Só uma coisinha. A hora que você precisar de um pouquinho d'água, tá o copo aí do lado, essa água para você, tá bom? Ah, tá bom, obrigadão. Então, assim, se a gente for, qualquer coisa que a gente vai fazer, buscando um pagamento, ou alguma coisa que venha dar um benefício pra gente aqui na Terra, ou já pensando lá em cima, isso não tem validade. Porque aí a gente já vai ter o reconhecimento da lei do homem. Ah, eu vou ser amigo de tal pessoa, porque ela é fulana de tal e tem isso, mas sabe, ela pode me ajudar com isso, com aquilo. E a gente está acostumado a ver isso, né? Vai trazer algum benefício para aquela pessoa? Pode trazer mais material. Mas será que isso vai ajudar ela a ser feliz? A complementar alguma coisa que ela precise espiritualmente e às vezes até materialmente. Agora há pouco ainda a gente estava comentando e nós comentamos uma frase. Muita coisa nós pagamos aqui quando fazemos alguma coisa errada. Mas pode ter certeza que quando a gente vai pagar lá do outro lado, esse pagamento a gente dá em dobro. E é bem merecido. Porque todos nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. Né? O que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Então, nós vamos estar errando com conhecimento de causa. Porque não podemos nem usar a palavra de que nós somos ignorantes e que não tínhamos conhecimento. Porque graças a Deus nós já estamos num estágio de evolução que temos plena consciência de todas essas coisas que eu acabei de falar. Graças a Deus os nossos pais
desde pequeno já nos dizem, não faça isso porque isso. Não faça aquilo porque vai acontecer tal coisa. Então nós somos alertados desde pequeno das leis morais, né? E as leis morais são muito importantes. Claro que a lei dos homens também é importante. Nós somos sociedade e nós precisamos de leis que nos regrem, né? Que nos digam o que podemos ou não podemos fazer. Mas a lei moral vem de dentro, vem lá do nosso coração, da nossa mente. Amar é ser leal, consciente e respeitar. É respeitar e ser caridoso. Então é tudo isso que eu acabei de falar, né? Mas principalmente respeitar e ser caridoso. Gente, vocês já notaram que eu uso muito essa palavra principalmente? Porque não tem como dizer o que não é importante dentro dos ensinamentos divinos. Tudo é importante. Tudo tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos excluir um vírgula sequer. Agora, eu vou mostrar uma pessoinha, os ensinamentos dela. A Madre Teresa de Calcutá, que todos vocês já ouviram falar, né? E já devem ter visto fotos dela por aí. Inclusive tem um livro que eu emprestei, e foi desse livro que eu tirei. Ela era assim, pequeruchinha, magrinha, bem miudinha. Mas ela tinha uma força tão grande, mas tão grande. E com essa força, ela foi até o Papa, ela enfrentou os governantes, enfim, para que ela realmente pudesse praticar a lei do amor. E eu vou mostrar algumas frases dela para vocês verem que sublime que eram os ensinamentos dela. Claro que esses ensinamentos, todos vindo dos ensinamentos de Jesus. Ó, acredito que o mundo está de ponta cabeça e sofre muito, porque existe tão pouco amor no lar e na vida familiar. Vejam essas frases, ela disse há mais ou menos uns 50 anos. É mais ou menos, né? Ela morreu, é mais pra cá. Mas vejam só, e ainda a gente vê muito disso hoje em dia, né? É como eu falei no início da nossa conversa, que nós precisamos iniciar pela nossa casa, com os nossos maridos, mulheres, com os nossos filhos. Depois vamos para os vizinhos, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Vamos colocar mais amor para que as coisas comecem a se encaixar. Aí vocês vão dizer assim, ah, uma andorinha só não faz verão. Faz sim. Faz. Essa era uma andorinha. E ela fez um bem tão grande, que para mim essa frase caiu. Não existe mais. Já imaginou? Se nós começarmos a colocar mais amor naquilo que a gente faz? Certa vez, eu conversando com uma amiga, e comentando dos afazeres de casa. Aí eu disse para ela assim, que eu saí cedo para trabalhar, então não gosto de cozinhar, até hoje. Meu marido cozinha melhor do que eu. E nem passar roupa. Lavo 1.500 roupas, mas passar é uma tristeza. Aí ela disse assim para mim, você já imaginou quanta energia negativa você está colocando naquela comida ali, naquela roupa que você está passando? Aquilo já me deu um susto, né? Aí, eu disse, ah, não é bem assim, né? Porque eu não sou de aceitar muito fácil, não. Eu teimosa. Aí, ela disse, não, analise bem se não é assim. Você está fazendo com raiva. E passa aquela roupa com uma raiva. Você está descarregando naquela roupa aquela tristeza, aquela raiva. Imagina na comida, que é uma coisa sadia.
agrada. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? E eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tenho que dar exemplo, eu tenho que começar pela minha casa. Então eu vou tentar não modificar. Não é que eu ame de paixão, mas pelo menos já não sendo raiva. Já de vez em quando me arrisco a fazer alguma coisinha diferente. E também, trabalhando fora, era a minha desculpa, né? Era o tempo contadinho para chegar em casa, terminar o almoço, esquentar, era aquela correria. Agora estou aposentada, eu não posso mais ter essa desculpa, né? Então, nunca é tarde para a gente começar e nunca é tarde para a gente aprender. Então eu comecei por mim. E olha, até que minha comida está saindo mais gostosa do que antes. Pelo menos uma vez ou outra eu recebo um elogio. Coisa que nunca. Já dá para ir por caminhos diferentes. Mas é nessas mínimas coisas, gente, que a gente vai aprendendo e vendo que a gente pode mudar. Né? Se o marido é teimoso, deixa ele com a teimosia. Quando ele se acalmar, você vai lá e fala. Em casa é o contrário. Eu que sou brava. Aí o Marco deixa eu falar pelos cotovelos, daí depois que eu me acalmo, ele vai lá e me chama a atenção. E com razão. Mas é assim que a gente tem que fazer. Tem que se trocar. Não ficar tudo nervoso numa hora só. Porque aí dá briga. A gente tem que saber entender. E a gente tem que saber que pode mudar. Devagarinho e nas pequenas coisas. Que vai chegar um belo dia, a gente vai ver que mudou em um montão de coisa e vai valorizar outras coisas bem mais importantes. Que antes a gente dava um valor muito grande, na realidade não precisa não. Ó, não utilicemos bombas e armas para dominar o mundo. Vamos usar amor e compaixão. A gente vê tanta guerra por aí, né? Se tivesse um pouquinho mais de amor, não ia precisar tudo isso. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota de água. É aquilo que eu falei da andorinha, né? Então a mesma coisa, o exemplo do mar. Tanta água que a gente acha que um balde não ia fazer diferença. Mas faz sim. E ao contrário também faz. Jogue uma gota d'água num copo para ver se não dá uma tempestade. Né? Então, a gente tem que saber os limites daquilo, tudo que a gente faz e também daquilo que a gente pensa. Todas as vossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que dão luz aumentam, que não dão luz aumentam a escuridão. Gente, se nós não soubermos escolher os nossos pensamentos e as nossas palavras, elas são inúteis de verdade. E podem criar uma porção de coisas muito ruins e muito tristes para nós. Tem uma coisa que eu acho terrível e que infelizmente faz parte. E eu não vou dizer que eu não diga de vez em quando o palavrão. Mas o palavrão é uma coisa terrível para a nossa mente e para a nossa aura. Ela torna, aliás, ela constrói em volta de nós uma massa cinzenta muito grande. Porque ela faz com que o nosso equilíbrio vá para baixo. Então, cuidemos dos nossos pensamentos e na forma de expressá-los. É aquela coisa que diz assim, é uma história, e eu acho que vocês já conhecem, mas que um padre disse para uma pessoa que estava falando mal de outro. Aí mandou jogar um travesseiro de pena do alto lá do campanário de Patrocínio, né? E aquelas penas espalharam todas ao vento. E aí ele mandou ela juntar. Mas não tem como juntar. Aí ele disse, as palavras também não. As palavras ditas ficam ditas. Quando a gente vai e ofende uma pessoa,
a gente esquece, né? É mais conveniente. Mas a pessoa que recebeu aquela ofensa nunca vai esquecer. Esse dia eu conversando com os meus meninos, fica feio dizer meus homens, né? Porque um tem 35 e outro 28. Os meus meninos, e eles lembrando, o Ricardo lembrando de uma vez que eu dei um baita de um tapa nele na bunda, porque ele me respondeu mal, e ele tinha os seus 14 anos, já tinha um metro de pouco lá. E eu, aquela cena, claro que eu dei como outros tapas, né, na bunda. E para mim aquilo não teve tanta importância, a não ser o fato de que eu estava cobrando uma falta de respeito. Mas para ele foi a pior coisa do mundo. Marcou de uma forma muito profunda aquele tapa que eu dei nele. Agora imagine uma palavra. Então vamos cuidar do que a gente fala para outra pessoa, do que a gente fala para aquela pessoa. E se analisem se vocês queriam aquele tipo de coisa, aquele tipo de palavra, que elas fossem dirigidas a vocês. Temos de ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão ou de amizade. É aquilo que eu falei, de encontrar uma pessoa na rua, dá um bom dia, dá um sorriso. Né? Eu creio muitas vezes que a fome de amizade é pior ainda, moralmente, né? Do que passar fome. Nesse caso eu estou falando espiritualmente, não fisicamente. Mas é triste viver sozinho, né? E eu tenho medo, mas um medão de ficar sozinha. Eu detesto a solidão. Se eu estou sozinha em casa, eu ligo o rádio, eu ligo uma televisão, ligo outra, e fico zanzando dentro de casa de uma parte para outra. A solidão é muito triste. E o homem não foi feito para viver sozinho. Quando eu falo homem, a mulher também, né? Foram feitos um para o outro. Experimentem. Tá dentro. Você feche na casa de vocês quando não tiver ninguém. Vocês escutam tudo. E não é medo, não. Não é medo. Não chame isso de medo, não. Vocês escutam coisas. Vocês imaginam, começam a sonhar. Daqui a pouco vocês vão na janela espiar se tem movimento na rua. Isso é solidão, gente. Não é bom ter solidão. Por isso da importância, volto a frisar, do carinho, da conversa, da palavra amiga. Quem julga as pessoas não tem tempo para amar. Isso é óbvio, né? Como é que eu vou amar alguém se eu estou criticando aquela pessoa, estou julgando? E ninguém tem o direito de julgar. A todos que sofrem estão sós. Dê sempre um sorriso de alegria e não lhes proporciona apenas os seus cuidados, mas também o seu coração. Muito profundo isso e muito verdadeiro. Né? Muitas vezes, eu sempre me uso de exemplo, porque acho que é a vivência já. Mas é a mesma coisa que eu estar dentro de uma sala de aula, me corrijam professoras, e eu não dar atenção e carinho para o meu aluno. É verdade? Eles estão ali, estão aprendendo, mas eles não sentem a dedicação, o amor que a gente está lhe dando. Então a gente tem que demonstrar. A gente tem que conquistar as pessoas. Certa vez eu vi agora na televisão uma cuidadora batendo numa velhinha. Ui, aquilo me deu um ruim. Ela estava recebendo para cuidar daquela pessoa. E além de não cuidar, também não tinha sentimento legal nenhum para aquela pessoa. Então, estava sendo paga para cuidar, não fazia nem isso direito. Quem dirá dar o coração? Imaginou se fosse o contrário? Por mais doente que aquela pessoa estivesse, ela ia sentir que estava sendo bem tratada e que estava sendo querida e amada. Porque o amor não é isso que a gente está acostumado a escutar,
Porque hoje em dia está até meio vulgar essa palavra amor, né? O amor é uma coisa mais profunda, gente. É um sentimento maravilhoso que envolve tantas coisas, tantas alegrias, tantos cuidados e até pra gente mesmo. Porque se a gente não se amar, não se gostar, como nós vamos amar os outros? Independente de quem seja. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é importante, né, gente? Como é bom! E a raiz de todos os males é o egoísmo. Bem, isso não tem nem o que falar, né? É um sentimento, acho que é o pior que existe. Não tem comparação. A pessoa... E a gente está falando aqui do lado espiritual. Então imagine do lado do material quando chegar essa palavra egoísmo. Eu sou, eu posso, eu tenho, mas não da forma legal, da forma carinhosa, da forma evolutiva. Aqui é da forma pejorativa, de sentimento ruim. O presente mais belo, perdão. Eu até considero que o maior presente é para aquele que perdoa. Porque é ele que vai ser beneficiado na realidade. Porque quando uma pessoa odeia alguém, essa pessoa chega a ficar doente. Eu escutei esses dias uma pessoa falando, eu odeio outra pessoa, mas aquilo dito com tanta raiva, gente, que eu juro por Deus, me senti mal, disfarcei, porque aquilo parece que estava emanando assim, sabe, dos poros. Assim, meu Deus, que energia mais negativa, que energia ruim. Eu saí dali rezando para que Deus protegesse aquela pessoa. Então, se a pessoa tem esse sentimento, ela vai ficar doente. Então, se ela saber perdoar, quem vai ser o beneficiado, que vai tirar aquela coisa ruim, aquele peso, é ela mesma. E o mais imprescindível é o amor. Não tem o que questionar, né, gente? Então, temos que ir à procura das pessoas, porque pode... Ah, isso aqui já foi. Ué, então acabou, né? Ah, eu que estava apertando errado, desculpa. A sensação mais agradável, a paz interior. É esse exemplo que eu falei do perdão agora há pouco. Ai, você se sente leve, você se sente bem. Como é legal isso! Proteção mais efetiva é o sorriso. E sabem por quê? Vocês já viram uma pessoa com um sorriso lindo, maravilhoso, e outra do lado com uma cara fechada? É raro acontecer, né? A não ser que aquela pessoa não esteja sorrindo de verdade, né? Esteja sendo sarcástica, no mínimo. Mas a pessoa que está com um sorriso, ela chama mais gente feliz para o seu lado. E faz com que as pessoas que estejam no seu lado se sintam mais felizes. Onde a gente fica em paz. A força mais potente do mundo é a fé. É aquilo que a fé remove montanhas, é verdade, gente. Eu sempre digo que o nosso pensamento é a maior energia que existe no universo. E a fé está dentro dessa energia. Se eu posso fazer tal coisa, eu vou e faço. Porque eu tenho fé, eu tenho poder. E a coisa mais bela de todas as coisas, o amor. Vejam que vira e mexe. A gente fala essa palavra linda. Então, se a gente fala tanto dessa palavra linda, por que não vivenciá-la todos os dias? Todos os momentos, todas as horas. E isso é através do sorriso, através da palavra, do olhar. Tenho tempinho ainda de fazer uma... Eu sempre costumo fazer uma mensagem e sempre... Esse livro aqui, inclusive tem mensagens na internet,
que o site é www.momentoespírita.com.br. Vocês vão ver inúmeras mensagens e de todos os assuntos que vocês possam imaginar. E eu achei essa aqui, esse incrível amor. Dizem que é esse arrobo que faz o coração disparar, o sangue fluir no rosto e as pernas tremerem ante a visão do bem-amado. Afirmam que amar é abraçar forte, e abraçados, assistirem o sol se aconchegar no poente para adormecer e ser despertado pela manhã. Falam que o amor é esse sentimento que emula o ser a escrever poesias, a declamar sonetos e compor serenatas. Sim, tudo isto são expressões do amor de um ser para o outro. Mãos que se entrelaçam, corpos que se aproximam, que se movimentam ao som da música que os embala. Abraços, beijos, mas o amor verdadeiro é quando tudo isto persiste após anos de convivência. Amar é sentir prazer de estar com o outro, ouvi-lo, acalentá-lo. Nos dias tristes, o amor é nota melódica que cantarola esperança em ouvidos atentos. É fazer uma declaração de amor, cantando versos, depois que as rugas fizerem arabescos na face e os cabelos se tingiram de neve e prata ao toque dos delicados dedos do tempo. Amar é, depois dos filhos crescidos, netos à vista, dançar à luz do luar. No jardim da casa, na varanda do apartamento, observados por um céu carregadinho de estrelas. Amar é surpreender o outro com uma flor, um mimo em data qualquer. É sair para tomar um suco, um só no mesmo copo, com 2 canudinhos, só para poder encostar o nariz um no outro e os olhos sorrirem. É repartir a pizza para dividir as calorias. É tantas coisas pequenas, grandes, imensas. E é dizer, deixe que eu faço, você está cansado. É buscar as crianças, banhá-las, dar-lhes o lanche e quando ele chegar, estar pronta para convidar. Vamos jantar só nos 2, em algum lugar. É descobrir que pode fazer o outro mais feliz. É preocupar-se com ele. É comentar o novo penteado e elogiar a roupa nova. É segurar a mão no hospital enquanto o ser amado convalesce. É falar de esperança, acenando melhores dias, quando as sombras do desalento comparecem no céu familiar. Amar é ter tempo para assistir um filme juntos, comentar depois e assistir outra vez, para reviver as emoções positivas da primeira vez. É lembrar do dia do aniversário, é surpreender. Enfim, o amor verdadeiro é aquele que se solidifica nos anos, amadurece no tempo e se perpetua pela vida fora. Pense nisso e se pergunte se você ama de verdade. Pense quando foi a última vez que fez uma declaração de amor, fez um elogio ou deu um presente. Quando foi a última vez que vocês saíram para dançar ou para passear. E quando foi a última vez que saíram de mãos dadas ou então de cabeças coladas uma na outra. E se descobrir que faz muito tempo surpreenda o seu amor ainda hoje. Convide, invente, mostre que o seu coração, o sentimento sublime, ainda virge, forte, rijo, maravilhosamente presente. Mas faça isso hoje. Não estanque o gesto e nem perca a chance, porque o amanhã poderá ser um momento que não chegue. E nunca se deve deixar para amanhã o que você pode dizer ou fazer hoje. É verdade? Então, gente, espero que minhas palavras tenham ficado uma pontinha no coração de cada um. Obrigada pela paciência. Tá? Podem ter certeza que quando o Márcio me chamar, eu estou aqui novamente. Tá? Muito obrigada, uma boa semana
e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Assim seja.